inocentes, um querendo ser campeão, cheio de sonho. O outro lá estava na pindaíba, mas ainda acreditava. Ele achava que ia chegar em algum lugar. Aí, numa noite só, a gente perde 2 amigos. É muita tristeza, gente. Eu não queria isso. Eu não gostava muito deles, mas eu não queria. Leopoldo, eu não queria, Leopoldo. Esse comovente choro de Otário de Toledo por causa da rodada passada do Campeonato Brasileiro que nós somos exilados. Não, Leopoldo! O Serginho. Salário de crocodilo, rapaz. Não tem nada disso não. Podia estar mais vivo do que nunca. Tá morto, filho. O que você tá falando? E a zoação do americano é igual Natal, uma vez no ano, só ano que vem agora. Aqui são 2 assombrações, Leopoldo. É o cemitério isso? Segunda-feira nós vamos Eu ver. tô muito triste. Guarda a vela aí que o STJD coloca ela no seu caixão depois. Aquela estrela do Botafogo vai brilhar amanhã. Aí nós vamos fazer o terror aqui. Mas como é que vocês fazem isso? Ele está aqui chorando pela derrota de Atlético e de Cruzeiro. Acabou, Léo. Jogando praga no americano. Acabou. Queime a mão com essa vela. O torcedor me para no Mineirão e fala assim, ô Rafael, mas você fica zoando o América, coitado do América, vamos apoiar. Gente, é por isso que tem que zoar, porque a hora que tem a chance, eles pisam no pescoço, tá vendo? Vai pegar fogo. Ô, bicho, o cara queimou mesmo, velho. O cara é louco, bicho, ó. Você é doido? Acabou, Leopoldo. Acabou. Desculpa, Léo, mas eu fiquei muito triste, porque ontem foi um dia assim que futebol... futebol Tá fedendo a queimado, velho. Olha o que você fez agora, colocar a vela e sapecar frango. Que isso, cara. Quem na noite passada, quem no programa passado acreditava, apostava ou quem secava? Pensa bem, você vai falar. Vou pensar bem. 1-0 pro Joinville. Beleza. Vamos dar 2-0 pro Joinville. Ah, é? Vamos dar 2-0 pro Joinville. 2-0 pro Joinville. 2-0 pro Joinville. 2-0 pro Joinville. E com certeza é um jogo difícil, mas nós vamos vencer por 3-1. 3-1, 3-1. Estamos lá, na dificuldade, na raça, na garra, mas 3-1. Tamo junto. Mentiroso! 3-1. 3-1. Estamos lá. Na dificuldade, na raça, na garra, mas 3-1. Tamo junto. Que burro, dá 0 pra ele. Muita pressão pra cima dos gaúchos, é isso da Maravilha? Quem já tá fazendo conta? Não sei, hoje 5-0 Galo. Caramba! 5-0 Galo. A defesa do Grêmio é uma baba do quiabo. Não sei, hoje 5-0 Galo. 5-0 Galo. Não sei, hoje 5-0 Galo. 5-0 Galo. Não sei, hoje 5-0 Galo. 5-0 Galo. A defesa do Grêmio é uma baba do quiabo. A defesa do Grêmio é uma baba do quiabo. Atlético e Grêmio. 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio. Esse é meu amigo, eu sou confiando em você, é um traíra, rapaz. Só 2-0. Porra, só 2-0. Jair Bala merece, acerta tudo, acertou o do América, acertou agora. O homem é bom mesmo. Impressionante, Jair. Acertou o resultado do Cruzeiro? Que nem a bancada, que é o suprassumo do futebol, poderia adivinhar um resultado catastrófico desse. Daqui a pouco Agora, ô Léo, no Serginho. troféu Tele Santana esse ano, a gente tem que dar um prêmio especial pro Jair. Tambor de ouro, que ô tambor forte esse Esse ano. é o Coelho que amanhã enfrenta o Botafogo e tem promoção de ingresso para você aqui no Alterado Esporte. O que aconteceu no Mineirão e em Joinville, na bronca da bancada. Já, já. Bom demais, bom demais. E estamos de volta, melhoraram aí? Melhorou o astral aí? Ah, Toledinho? não, Leopoldo. O que aconteceu aí? A raposinha e o galinha lá. Atropelamento no Mineirão. Vamos ver o que aconteceu. A torcida embora. confiou, encheu a casa. Isso é normal.
Isso é sempre. Cara, Mineirão normal, é assim. você não sentiu essa morte, não? E depois você fala que a torcida do América tá brava comigo, né? Vamos ver aqui. Nessas horas, seria bom poder controlar o tempo e fazer com que esta bola do Grêmio nunca tivesse entrado. Só que o time foi acelerado mesmo para cima do Atlético. E olha que antes de o Galo perder a invencibilidade no Mineirão neste Campeonato Brasileiro, tudo que o torcedor queria era controlar o tempo de outro jeito. Queria mais era acelerar o trânsito pesado, pegar todos os sinais verdes só para não ter que ver nenhuma outra luz desse jeito, acesa, na frente do Galo. O hino do vencedor da noite começa com "Até a pé nós iremos", mas foi o torcedor alvinegro que imaginou que assim chegaria mais rápido para ver a vitória tão sonhada. Foi uns 2 para 3 quilômetros que nós andamos. Viu? Caminhado pro mês. O jogo é que não pode valer para o ano e nem para desanimar quem veio de longe. Vim de Salvador. Vitória, Espírito Santo. Balde. Nova Jersey. Come on, Galo, let's win this! Se a bola tivesse seguido a torcida e ao invés do inglês tivesse falado o espanhol do argentino Lucas Prado, ou pelo menos o idioma que o Galo vinha falando, o jogo poderia ter uma história diferente. Nas duas chances que tiveram, contra-atacaram muito bem, foram felizes, tiveram tranquilidade e competência para matar o jogo. Tivemos duas chances também, Marcelo fez algumas defesas, bola na trave, alguns lances ali com o Prato. Mas perdemos uma equipe que vai brigar por título, então a gente não tem muito o que lamentar. Mas não tem jeito de voltar. E, aliás, o torcedor não tem mesmo que se desviar desse caminho, do incentivo. Lutar, lutar, lutar! O Atlético perdeu, mas ainda está na briga pelo título. No G4, é vice-líder. Se não dá para controlar o tempo, dá para segurar os sorrisos, deixar que eles demorem a sumir. Já já o Galo pode estar na pista da liderança de novo. O Galo não deixa ninguém a pé, não. O Galo é Galo. A torcida tem que apoiar mesmo, né? Eles sabem que o time tá dando a vida. Tem uns adversários fortes aí na briga pelo título. E contra o Galo é sempre assim. É no sofrimento. Vamos buscar novamente isso aí, vamos provar novamente que a gente somos fortes. Foi assim na Copa do Brasil, foi assim na Libertadores e vai ser assim nesse brasileiro novamente. Vai ser, Fael? Vai ser no sofrimento? O Coalhada tá certo. Predestinado. O Coalhada tá certo e eles deram a vida mesmo, tanto que morreram. Agora eu queria saber qual barbeiro que o Luan tá indo, porque o cabelo dele tá cada dia mais bonitinho. Eu quero saber qual que eu vou que você vai pagar que você queimou meu cabelo inteiro aqui atrás. Não, foi só um pouquinho. Mas, ô Léo, a gente tem que destacar o show que a torcida atleticana deu mais uma vez. Foi o melhor jogador no estádio, atrapalhou até ali, eu estava na área da imprensa ali, a turma não conseguia trabalhar de tanto barulho que fez. Se não deu certo dentro de campo, se a gente perdeu muito gol, é outra história, mas a torcida atleticana está de parabéns. Daqui a pouco a gente vai ver os melhores momentos e também lances polêmicos. Tem reclamação com relação ao apito de ontem lá no Mineirão. E o que aconteceu em Joinville? Nem o apito, né, Sérgio? Olha só, o desespero celeste. Tiago Borges, nosso enviado especial, fala tudo. O Joinville queria nocautear a Raposa. Levou para o estádio um dos lutadores brasileiros em evidência no MMA, Vitor Miranda, que é torcedor do time da casa. O cruzeirense fazia a maior festa e até então estava tranquilo. Esse lutador aí é só uma balela. Não tem pra ninguém, não. Torcedor de sei lá, o UFC, cara, aqui é de Arrascaeta, o Alisson, Manuel ali é melhor que o Anderson Silva. Aqui é Cruzeiro, rapaz, é guerreiro, Cruzeiro, bicampeão brasileiro, 0! Mas parece que o time celeste começou com a guarda aberta. No primeiro round, ou melhor, no primeiro tempo, levou 2 golpes certeiros para deixar o time sem rumo. Acho que a gente não conseguiu ainda recuperar de todo o desgaste que teve em todos os aspectos contra o Palmeiras, né? Físico, psicológico, né? Foi um jogo de muita intensidade, muita entrega, né? E queira ou não queira, né? A gente não conseguiu colocar isso dentro do jogo de hoje. Na etapa final, o time voltou diferente, buscava uma reação, mas sofreu o terceiro gol. E aí, teve mais jeito. Nós tivemos talvez a pior atuação sob o meu comando, depois de ter 2 atuações maravilhosas contra o Sport e contra o Palmeiras. Hoje nós caímos muito a nível técnico e a pegada e o campo mais apertado. O Joinville sabe jogar aqui e nós sabemos aproveitar. Nós sabemos jogar no campo e o Joinville aproveitou bem. Está oscilando muito,
mas só nós que podemos sair dessa situação. Então, é um jogo em cima do outro agora, então a gente é mais na base da conversa e ajustar o que vem acontecendo de errado, para a gente não cometer no próximo jogo. O resultado quebrou a reação do Cruzeiro no Brasileiro e empurrou o time para a 14ª posição. A zona intermediária incomoda o torcedor, mas a esperança está no retorno. Libertadores, certeza. Os times de cima se preparem com uma vaga do Cruzeiro. E ponto final. Aí o segundo turno aí nós vamos buscar todo mundo e ser penta, né? Porque tetra nós já somos. A esperança do torcedor é algo impressionante, né? É muito bacana mesmo. Daqui a pouco você vai analisar o jogo, mas que peças são essas, que acertos são essas que o Charles falou ali que tem que arrumar na conversa? Ô, Léo, essa conversa está desde o começo do ano, desde o dezembro do ano passado e não acerta. O próprio Vanderlei Luxemburgo não conseguiu fazer nada à frente do Cruzeiro, nada. O Cruzeiro não é pior que esses times que estão à frente dele, não. Então tem alguma coisa errada? Tem errada no comando técnico, tem errado com o posicionamento de jogadores e tem errado até na diretoria que andou contratando gente aí que não devia e trouxe também Vanderlei Luxemburgo, que eu falei que não era o ideal para o Cruzeiro. Daqui a pouquinho então tem mais análise aqui de Fael e Serginho. Agora eu vou para o meio da bancada aí que tem a felicidade. Que tem, lógico, tá a liderança do brasileiro, tranquilo, mas nós vamos dar um coro do Botafogo, Leopoldo. Vamos ver como é que está o time para ver se você realmente pode confiar nessa vitória tão fácil assim, dar um coro. Não vai ser fácil, mas vamos ganhar. Porque pra gente 1-0 é pouco. Felipe Amorim é mais uma baixa no ataque americano. A opção para substituir o titular com dores na coxa é o jovem Sávio, que treinou forte para qualquer emergência. Para não ficar de bobinho no jogo de amanhã com o Botafogo, o Coelho conta com a experiência de Mancini, que aproveita para orientar quem está chegando agora da base. O autor do 1000º gol americano em campeonatos brasileiros vai atuar amanhã com a camisa com o número 1000. Robertinho corre para reocupar a posição de lateral. Isso quem tem a ganhar é o grupo, entra um, sai um, entra outro, dá no mesmo nível. Então isso mostra que a gente tem um grupo forte, que tá todo mundo ali no mesmo nível. E o América vai encarar o Fogão com Espião. É um jogo especial, um jogo onde eu vou relembrar muitas coisas boas que eu passei no Botafogo, onde foi, vamos dizer assim, meu auge na minha carreira também. Então, só que a partir de, vamos dizer assim, do aquecimento, nem vou dizer a partir do juiz apitar o início, não, a partir do aquecimento eu já esqueço tudo isso. Eu vou com tudo para defender as cores do América, a tradição do América. O América é grande e vamos com tudo para ganhar esse jogo. Eu acredito muito no América. O Sávio pode entrar muito bem no lugar do Felipe Amorim. O Mancini organizou o meio de campo ali e é um jogo... vai ser um jogo muito difícil, o América tem que ter calma. A torcida precisa comparecer, gente. Já coloquei na minha coluna do jornal aqui hoje, a torcida precisa comparecer. O América é líder e amanhã a gente tem que lotar o Independência para empurrar o time à vitória. Toda vez que a torcida do América lota o Independência, estádio, fica aquela expectativa, o América tropeça. E não vai ser diferente, vocês viram a diferença do eu acredito pro atleticano pro eu acredito no América. 3-0 pro Botafogo, vou tramelar de uma vez. 3-0 pro Botafogo e eu quero o ingresso que tá aí na promoção, Léo, porque eu vou no Independência. Eu vou. R$20, eu tô engasgado mesmo, outro esse menino. R$20, criança até 12 anos não paga, R$20 comprando antecipado. Então hoje, gente, vamos comprar o ingresso e lotar o Independência. O Coelhão, ele vai ganhar de 2-0 do Botafogo. 2-0, o tchu do Jair Bala. 2-0. Eu vou mais além. Eu vou ser um cara bacana com a América. Botafogo 2-1, vai perder de pouco. Perder de pouco, 2-1. 2-1 Botafogo. Amanhã, a partir de 1h30 da tarde, Independência é a festa da família. Mulheres e crianças não pagam desde que cheguem com o torcedor que comprar o ingresso. Pode comprar, como o Toledinho disse, hoje, R$20. Só hoje até às 17 horas na sede, no Independência e também nas lojas aqui. Atenção que já foram vendidos, quantos, Fernandinho? 4.500 ingressos. E você pode ser o nosso convidado do Toledinho e do Jair Bala. Isso. Ligue agora, estou aqui com mais um par de ingressos na mão. Ligue agora para 3209-8001. 3209-8001. E Leopoldo, o nosso time feminino joga 1h30. América e Nacional. É o time feminino mais bonito e talentoso do Brasil.
América inova em tudo, né? A gente gosta de mulher mesmo. Amanhã, então, tem preliminar. E a gente está vendo aí a festa da torcida, porque o América, em casa, vai defender a invencibilidade de 9 jogos, 8 vitórias consecutivas, para fechar essa primeira parte do campeonato lá em cima, na liderança, Toledinho? Lógico, Leopoldo. Amanhã, Léo, eu tô com o dia todo tomado. Cedo eu tenho que ir lá no Vale da Serra, em Betim, num compromisso. Depois volto pro Bola na Área, que vai ser lá no Empório Viação Cipó. E o Fael e o Serginho estarão lá. Você também é nosso convidado. Rodada dupla de chopp. Depois, já calibrado, eu vou para casa do meu irmão, porque minhas sobrinhas chegaram da Alemanha, e depois subo pro Independência, Leopoldo. Não sei que horas que eu volto. Tamo junto. É só alegria. Vai me dar carona? Ô, velho, eu vou te pedir um negócio, cara. Não apareça lá amanhã. Me dá carona. Porque o seu pé frio danado. Vai me dar carona? Não vou te dar carona. Vou te dar um ingresso pra você ir lá. Boa, Sérgio. Tamo junto. Você só almoça com a gente e vai embora. Dia do Toledinho tá lotado, né? E a agenda do Petróleo Souza Gonçalves está lá em São Tomé das Letras. Ele está lançando um facho de sol como o Cachecol, nosso parceiro Petróleo, poeta da localidade. Amanhã, São Tomé das Letras. Ganhei esse livro dele também, lindo, poesias maravilhosas. Um abração, Petróleo, você merece. Essa festa é em São Tomé. E agora a gente sacode a rede do Brasileirão. Aí a Ponte Preta vencendo o Avaí 2-0 em Campinas. Borges e Felipe Azevedo. Segunda vitória consecutiva sob o comando do Doriva, mas no primeiro tempo o Borges perdeu um pênalti. Mas o Borges tá fazendo mais gol que o Damião, né, Sérgio? Você quer muito mais. Não quero de volta, não. Quero que os dois vão embora. Com essa vitória da Ponte Preta e as derrotas de Atlético e Cruzeiro, a classificação da Série A ficou assim. Não. Não quer ver, não? Não. Corinthians é o líder, 37 pontos. O Atlético é o vice-líder com 36. Grêmio, 33. E São Paulo, 31 pontos, compondo o G4. Galo. Leopoldo, essa derrota... Essa derrota pro Grêmio me lembrou a derrota para a equipe fraca do Cruzeiro. O que nós fizemos depois? Nós recuperamos pontos fora de casa, Inter, Flamengo, e nós faremos isso agora com a Chapecoense. Voltaremos para a liderança em Chapecó. Ô, meu caro Sérgio, tem que virar a página para ver. Não, mas eu tô vendo o Paraguaixo ali também em segundo. Quase que a terceira página. Quarto com tá pertinho do rebaixamento, gente. Agora um time que toma de 3 pro Joinville, além de não ganhar ponto, deveria perder ponto. Você tem razão mesmo. Você tem razão mesmo. Além de não ganhar nada, tem que perder. E mais ainda, é inadmissível isso. 49.047 pagantes no Mineirão, Fael. A média altíssima da torcida do Atlético no novo Mineirão, Léo. Óculos da verdade pra você ver. O que aconteceu? Ô, Léo, o Atlético começou até indo pra cima do Grêmio, mas a defesa do Atlético tem deixado espaço demais. Agora, essa bola do Gemerson tinha que ter entrado, Léo. Essa bola eu vi lá dentro, já levantei para comemorar e o zagueiro tirou em cima da linha. Aí você colocou uma bola fácil, a bola voltou. E ali você vê que um dia vai ser difícil, é nessa bola aí, que você sabe que a bola não vai entrar de jeito nenhum, não importa o que aconteça. Com a volta de prato, né? O time estava completo. A prato tá quebrado. E o Atlético deu muita sorte contra o São Paulo, que não começou bem, mas o São Paulo errou gols demais. E ô, Léo, eu queria saber desse lance aí, queria que a CBF me falasse qual que é a diferença desse lance pro pênalti marcado pro Corinthians. É disso que o Levi está falando, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo. E você tem toda a razão. Isso aí tem razão mesmo, mas é porque é Corinthians, né, gente? E a defesa do Atlético, Léo, contra o São Paulo, Figueirense, Goiás, deu espaços demais. A diferença é que São Paulo, Goiás perderam os gols e o Grêmio aproveitou a chance que teve. Não dá para marcar no meio de campo se você não consegue acompanhar. Pênalti do Thiago. Eu tava ali no olha portão. A mão dele, olha a mão dele, a mão direita dele. A mão direita dele. A hora que o atacante sente a mão nas costas, ele se joga. Mas ele empurrou. Típico do atacante. Assim, não empurrou, ele tava ali no setor amarelo, junto com o movimento 105. Daqui a pouco tem mais lance polêmico, gente. E o Atlético não conseguiu jogar, Rafael? Ô, Léo, não conseguiu julgar depois que toma um gol. O Atlético tem dificuldade agora para se recuperar. O que acontecia na Copa do Brasil, que o time se recuperava rápido do baque, hoje faz o contrário. O time sente, o futebol cai muito. Voltou normal. E não dá para jogar com zagueiros no meio campo, como volante, se o Léo Silva perdeu 5 km por hora para voltar. Ele tá voltando um pouquinho mais devagar. Olha só, mais uma vez o Léo Silva lá no meio de campo, com dificuldade para voltar. Isso é saudade do Patrick, foi nas costas do Marcos Rocha. Se o Léo Silva tá com dificuldade para voltar, que o Levi coloque essa zaga um pouco mais recuada, porque não dá para tomar gol assim.
O Douglas fez 1-0, o Luan tá fazendo 2-0 ele já no segundo tempo, aos 9 minutos. O Grêmio tá marvado, hein? Deu um pôr no Inter, agora no Atlético. E o Luan do Atlético entrou, melhorou? Eu teria tirado o Guilherme aí nessa substituição. E essa bola foi mais uma comprovação. Se o Atlético estiver jogando até agora, ele não teria feito gol ainda. Essa bola do Dato não mostra isso. Se meu pai fosse minha mãe, eu tinha 2 pais e nenhuma mãe. E tem que destacar que o Dátulo, pelo menos, tem coragem, vai pra cima, enfrenta o adversário realmente. Mas você tava bravo com o Dátulo ontem, agora já é o craque. Mas tem que destacar a atitude dele nesse jogo. A gente tá analisando esse jogo, não é o campeonato. E o Luan, o Toledo melhorou o Galo. O Luan melhorou muito o Galo quando entrou pelo lado. Que zagueirão esse prato, hein? Ô Toledo, você tá bagunçando minha cabeça toda aqui que o Luan melhorou o Toledo demais depois que o Galo entrou. Credo. Isso é porque eu não bebi a cervejinha que foi liberada ontem. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que foi a cerveja no Mineirão para os atleticanos. E o Gemerson até machucou a boca, Fábio. O que foi, Gemerson, essa... Pancada, cotovelada ali. Tá com gelinho na mão? Tô, mas, pô, tá muito chato. Tá muito... Doendo demais? Já com vergonha de falar? Passou o P, né? Com essas coisas aí. Tá com vergonha de falar aqui na Zona Mista? Não. E agora, o que você vai arrumar com essa boca? Ô, gelo, né? Gelo, aí você desincha menos. Caramba. Dá uma dica pro Gemerson, então. Coloca uma dessa aqui pra melhorar, meu filho. Aí, ó. Serginho, agora é a sua vez. Não. Só passar batido. Na Arena Joinville, 10.498 pagantes. E o Cruzeiro não viu a bola. O Cruzeiro não entrou em campo, né, Léo? E contra o pior time do campeonato. Esse time é horroroso. Eu sou obrigado a concordar com o Fael. O Cruzeiro tinha que perder mais pontos ainda. Inadmissível uma coisa dessa. Um time horroroso. Time muito ruim mesmo. E aí, foi mal ali? Léo, foi mal, mas não ia adiantar nada também, não. O cara dá um carrinho. E aí, foi mal? Essa foi mal também. O Williams é muito atabalhoado. Ela cortou a direção da bola. Os juízes dão algumas mãos e outras não. Aí, Marcelinho Paraíba, de longe. O Fábio tá caindo até agora. O dia que o Fábio não joga bem, a tendência é o Cruzeiro perder mesmo. Porque só tem o Fábio nesse time. Só uma pergunta, o Marcelinho Paraíba tá vivo ainda? 40 anos. 40 anos. 82 anos, tá fazendo gol do Cruzeiro. O Gil Docley tuitou aqui dizendo que o Fábio tá obeso. É um exagero do Gil Docley. Não. Olha pra você ver, uma escalação errada, onde começou tudo errado. Eu falei na minha coluna do Aqui a semana toda, jogar contra o Joinville com 3 volantes e o Léo improvisado na lateral direita, é brincadeira, Vanderlei Luxemburgo. E a cada rodada que passa, a gente lamenta a derrota pro Cruzeiro, porque é uma das equipes mais fracas. Em qualquer campeonato, esse time do Cruzeiro seria rebaixado. O Cruzeiro é um Deu time, sorte o Cruzeiro é um que time tem 4. limitado. O que o Fábio arrumou ali? E o Cruzeiro é incaível. Ele errou novamente. O Cruzeiro é incaível. Agora era pra ser demais, hein, Sérgio? Era pra ser demais, sim, Toledo. O Cruzeiro deu sorte. E é por isso que nós somos grandes, porque sorte e competência andam juntos. Esse ano nós estamos incompetentes. Por que aconteceu esse gol? Olha pra você ver, fizeram um 2 lá na lateral, em cima do Fabrício. Agora, esse gol foi anulado. Porque o cara coloca a mão no Léo. Foi falta. Foi falta, esse gol foi anulado. Mas, você quer que eu seja sincero? Eu não vi falta, não. Não? Não. Então foi 4. Não vi falta. Foi não, 4 foi 4 porque foi anulado, Toledo. Foi 4-0. Agora, como nós aqui... Olha só, Serginho, bola na área... Siqueira, tem um ano que eu tô falando dessa defesa do Grêmio, mesmo o ano passado... Ih, pra trás? Aí, tem pra piorar, quase que faz conta. Ó, placar moral desse jogo, 8-0 pro Joinville. Olha a tristeza na cara do Fábio depois do lance. Olha a cara, ele olha pra defesa com uma tristeza enorme nesse lance. Ele nem quer renovar mais, eu fiquei sabendo. Olha esse lance, tem 6 jogadores do Cruzeiro... Quando o Joinville percebeu que podia jogar bola assim, que ia uma hora entrar, insistiu até fazer esse gol. Essa defesa do Cruzeiro, defesa que tem Paulo André jogando na amizade, é brincadeira, um trem desse. Ninguém saiu do chão no lance. Não existe não, aí. Não existe não. Segundo chute do Cruzeiro no gol, olha o Paulo André lá. Opa, que é isso? Essa já tinha sido a 3ª ou 4ª falha dele, Leopoldo. É brincadeira. Tá feia a coisa. É o bom sindicalista. Tudo errado. Escalação errada, substituições erradas. Então, Vanderlei Luxemburgo, contratação errada, tudo errado no Cruzeiro. A zona mista do Thiago deu certo, só que para explicar essa derrota. O que aconteceu nesse jogo hoje? O Cruzeiro, que tinha uma defesa bastante sólida, né, menos de 1 gol por partida, acaba levando 3 de bola parada. Acho que foi lances ali que descuidamos um pouco, mas como eu disse, acho que se eles erraram foi porque a gente errou ali na frente também, senão não teria a falta.
Mas eu acho que é hora de todo mundo levantar a cabeça, esquecer o que passou hoje aí, ver os pontos negativos que aconteceu hoje aqui dentro de campo e levar para o jogo contra o Inter para que a gente possa consertar e não acontecer mais isso. Faltou um pouquinho daquela garra do que aconteceu nesses últimos 2 jogos? Não, acho que todo mundo correu, todo mundo se empenhou ali dentro, mas infelizmente as coisas tem dia que não dão certo. Então, acho que é o momento de todo mundo aí ver o que aconteceu, ver o que errou, conversar novamente e já pensar no Inter e fazer um grande jogo e conseguir a vitória dentro de casa. Não tem jogo fácil mais, acabou com isso. Então é a hora de levantar a cabeça, esquecer o que aconteceu hoje aí. Mas como eu disse, é conversar e ver o que aconteceu para que a gente possa chegar no jogo contra o Inter e sair com a vitória. A única vitória do Alisson foi a convocação para a seleção olímpica, né? É, a seleção sub-23. Só que é o seguinte, é vitória de Alisson, mas derrota para o Cruzeiro. Claro. E tem gente do Galo também convocada. E outra coisa importante, olha como é que a Série B é mais forte do que a A. O campeão da Série B, Joinville, ganhou do Cruzeiro, campeão da Série A. Que derrota, hein? Isso acontece de mil e mil anos. O Cruzeiro nunca havia perdido em Campeonato Brasileiro para o Joinville, nunca havia perdido. Então isso aí foi uma catástrofe mesmo e não podemos tirar base por isso. Ô, Léo, só para dar informação, Eduardo e Carlos também foram convocados, apesar que o Carlos está lesionado, está recuperando de lesão, mas Carlos e Eduardo foram convocados. O Eduardo até que não desfoca tanto o Galo não, mas o Carlos é uma boa opção para o banco, que está muito limitado. Tá, não se sabe ainda quantos jogos esses jogadores vão ficar fora de Atlético e de Cruzeiro, mas é interessante que a CBF, né, convoca o cara machucado. É. Legal. Lances polêmicos do Mineirão, Fael, para você e a bancada analisarem mais uma vez aqui a arbitragem de Delson Fernando Freitas do Pará. Léo, na mesma semana a CBF consegue não marcar um pênalti contra o Corinthians, marcar um pênalti para o Corinthians e não marcar um pênalti para quem disputa o título com o Corinthians. Os três na mesma situação. Você tem toda a razão. O critério deve ser seguido por todos os atos. Agora, cada um faz o que quer contra quem quiser. Isso está totalmente errado. Foi pênalti, o Bandeira e o Atos estavam bem colocados. Só que esse aí também foi pênalti. Eu também achei. Acharam que foi pênalti? Eu achei que ele empurra. O Ribeiro empurra com a mão direita lá. Eu acho que o jogador que sente a mão do Thiago Ribeiro ali, ele se joga... Olha a movimentação do cotovelo dele, ele estica o braço. E você não pode precisar se foi forte ou não. Exatamente. Mas foi um empurrão dentro da área, empurrou é pênalti. Só para complementar no lance da mão ali, muda toda a história do jogo, um pênalti no começo do jogo. É isso. O técnico Levir Coupe está reclamando da falta de critério dos árbitros. O Corinthians está líder, né? Se o juiz marca um pênalti contra o São Paulo lá, que foi pênalti claro, talvez eles não estariam líder hoje. E ontem novamente marcaram um pênalti a favor. Não é lamentar isso. Futebol às vezes tem uma surpresa. Eu normalmente não costumo falar de arbitragens, mas acho que o diretor de arbitragens da CBF, ele tem que dar uma entrevista novamente, porque eu quero que ele me convença do que aconteceu hoje aqui com o zagueiro do Grêmio. Eu quero saber se aquilo ali é pênalti ou não é pênalti. Quem é que tem a capacidade de me falar sobre isso? Porque eu não entendo. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Se depois de uma derrota, onde o adversário teve o mérito, né, jogou bem também, não pode tirar o mérito da vitória do Grêmio. Mas o jogo estava 0-0. E discutiram a semana inteira exatamente aquela jogada. Ela aconteceu na frente do árbitro e ele não considerou pênalti. Então, a gente fica preocupado, tá? O Levi raramente fala de arbitragem. Para o Levi chegar na situação de falar da arbitragem... ele tem toda a razão. Tem. Um dia é pênalti, no outro não é. Só para falar, então, que eu não estou defendendo apenas o Atlético, contra o Corinthians... Tiraram o título do Cruzeiro em 2011 e tiraram do Inter em 2005. Então, se tem Corinthians na parada, parceiro, cuidado que a CBF é sinistra. Tá aí, o Luan falou da arbitragem, o Levi falou da arbitragem, os jogadores falaram, mas teve um que não quis falar, Serginho. Adivinha quem é? É ele, então não joga, não fala, não faz nada. Thiago Borges, nosso repórter lá em Joinville, tentou, mas ele não faz? Leandro Damião não joga, não faz gol, não fala, não faz nada. Fala, mano. Fala, senhor. Damião, só uma palavrinha rapidinho aqui. Hoje não foi o dia do Cruzeiro, Damião? Vamos ver naquela hora lá do carro. Tem todo o direito de não querer falar. E ele devia não receber também, né? Ele vai receber? Dia de receber? Ganha bem. Esse aí no dia 5, eu acho que ele não abre mão, não. E aí, pessoal?
Olha, eu passei nos corredores durante todo o jogo e os bares lotados em todos os setores. Tem uma turma que prefere até assistir na telinha lá no bar, só para ficar bebendo a cervejinha durante o jogo. Esse ali tá com liquidificador de cerveja? O que é isso? Nossa, são os copos e tropeiro em cima. Os velhos tempos do Mineirão era assim, né? Mas não pode fazer isso. Esse aí não pode. Ele pode ser multado em R$1.361. Passou camuflado ali, né? Aí a gente nota que realmente a fiscalização não dá conta, né? Mas eu vi ali o pessoal falando com ele, Léo. O segurança, ele que foi atrevido. Tem que ter o outro consciência. Ficou muita gente ali tentando bicar arquibancada, o campo na divisa ali, mas é muito difícil para os seguranças. E aí, esse aí não tá falando nada. E é bom o pessoal ter consciência disso. Já liberaram a cerveja, então que se tome no lugar certo, né, Leopoldo? A gente tinha uma postura aqui que é a seguinte, a bebida nos estádios foi proibida em Minas Gerais, a Polícia Militar fez um levantamento da redução da criminalidade em 20%, né? Então a gente vai seguindo essas estatísticas, esses números, vai respeitando essa coisa. Mas o torcedor quis a volta da cerveja, mas não pode abusar. Exatamente. Respeitar, né? Senão perde a razão depois. E queria só mandar um abraço para a equipe de seguranças do Mineirão lá, que sempre fala do Aerosporte. E curtir nossa página aí, ó, no Facebook, a Turma da Bancada, no Instagram. No Instagram também. Acompanha a gente, tem um videozinho na bacana. Fotos lindas do Serginho. Maravilhoso. O negócio é o seguinte, um alô especial pro pessoal do Barreiro, 160 anos, tem uma festa bacana lá na Praça do Santuário, né? Hoje. Parabéns. Então abraçar os amigos lá, em especial o Carlinhos, o MacGyver, quem mais? O Mauro Sater e toda aquela moçada bacana, o Tito da Regional, enfim, para vocês e toda a mineirada, não vacila não, assim não. Gol contra. Aonde? E aí, o protesto da arbitragem estão mas esse aí é 0,5, era o percentual, 0,5. E o 671 porque foi lá contra o Internacional, aí colocaram a MP. Vai ter essa semana vai ter greve, vamos ver. Você viu o árbitro ali, gente? O Cruzeiro tá derrubando até a ata lá. Nossa. É o Williams? Podia ser indiciado, toma... Ele agora inovou. Ele tá dando paulada no árbitro também, gente. Ele bate em todo mundo. Machucou. Foi atendimento médico. Foi o único desarme do Williams no jogo. Ah, meu Deus. Tinha muita gente querendo fazer isso, hein? Aniversário do Hulk? O que vai acontecer? Vacila não, Hulk. Esse é forte, hein? Que é isso? Sensacional. Que é isso, hein, Hulk? Não, coitado do cara. Podia acontecer isso com o Serginho, gente. Não vacila não, que é? Esse é do Heber, gol contra. Que é? Não, gol contra. Não vacila não, se não. Samuel, gol contra. Teve muito gol contra essa semana, hein? E esse aí? O gol mais contra do ano. MMA, Macaé, boa esporte. Temos que recriminar isso. Flagrante exclusivo da TV Alterosa Sul, Varginha. E só lembrando aqui, Léo, que domingo a Aviação Cipó é sobre Santa Teresa, o Gastrodiés, e amanhã tem Aviação Cipó também em São Sebastião do Oeste. Tá muito bonito. Logo mais tem mais futebol no Alterosa no Ataque.